Nossa, esse filme, numa tarde de inverno e uma xícara de chá, perfeito. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre Sonhos de Trem, o novo filme dirigido pelo Chris Bentley que já tá disponível na Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, temporada de prêmios é aquela época do ano em que a gente começa a descobrir vários filmes que não necessariamente estão no radar do grande público, que não tem um grande holofote posto sobre eles, e os Sonhos de Trem, Train Dreams no original, é uma dessas produções que despontou no Festival de Sundance lá nos Estados Unidos no começo do ano, teve uma boa carreira de festivais e agora foi adquirido pela Netflix num lançamento global. Ele chegou na plataforma semana passada e é um dos possíveis nomes aí que a Netflix pode investir no Oscar, né? Como eu comentei no vídeo do Jay Kelly, eles têm Jay Kelly, Sonhos de Trem e o Frankenstein para dividir campanhas e indicações. E os Sonhos de Trem, ele parte aí do diretor Chris Bentley, que já tinha trabalhado em filmes de gênero como Jockey, que também explorava um pouco do interior dos Estados Unidos, dessa inspiração um pouco western, por que não, né, na vida na fronteira do interior dos Estados Unidos do século XIX, baseando-se no livro Train Dreams, do Dennis Johnson, de 2011, enquanto ele também coescreve o roteiro com o Greg Queder, que foi um dos roteiristas indicados ao Oscar do Sing Sing, duas produções da Black Bear Productions, que é um novo braço de produção nos Estados Unidos, né? A Black Bear trabalhou muito como distribuidora, mas agora também como produtora independente, tendo aí as suas filmagens em abril de 2024, principalmente na região de Washington. E o resultado, que tá vindo aí meio que sem alarde, né? Não é um filme que muita gente estava sabendo que existia, é uma das grandes surpresas do ano, na minha opinião. É um filme muito bonito, ao mesmo tempo muito triste também, mas que tem aí, na sua grande realização, a criação de uma atmosfera impecável. A história do filme é ambientada no final do século XIX, acompanhando o lenhador Robert, vivido por Joel Edgerton, em um período de 80 anos, enquanto testemunha mudanças na natureza e indústria e forma uma família ao lado de Gladys, vivido por Felicity Jones. Então, esse é um daqueles filmes que, dependendo da forma que você for encarar e receber, você pode classificar ele como muito chato, como monótono, né? Eu devo até admitir que, de início, a ideia de um filme assim não me atraiu tanto, né? Eu penso, beleza, filme de Oscar, vamos lá, né? Mas do primeiro segundo dele, da primeira imagem que ele apresenta até a última, eu tava completamente imerso, totalmente envolvido na história, na situação também, né? Porque ele é um filme bem introspectivo, sim, ele não é um filme de muitos eventos e acontecimentos, ele é a história de uma vida de um personagem que é muito silencioso, que é muito quieto, mas que é, no fundo, um homem muito bom. E eu acho que o primeiro ponto que a gente aborda aqui é a performance do Joel Edgerton, que é um ator que tá sempre aí, né? Desde como eu vi ele como Tio Owen no Star Wars Episódio 2, sabe? Ele é um cara muito competente, eu gosto dele no Grande Gatsby também, e aqui ele faz um daqueles tipos de trabalhos que é bem quieto, que tá muito no olhar, muito na postura também, e eu gosto de como o rosto dele tá escondido atrás de uma barba bem grande, bem cheia. É um trabalho muito delicado, muito bem feito, e que você instantaneamente torce por ele, porque ele é um cara muito bom, muito carinhoso, que tá tentando fazer a coisa certa a maior parte do tempo. Então é um tipo de personagem que você quer acompanhar ao longo desse tempo inteiro, né? Principalmente quando ele conhece o personagem da Felicity Jones, eles têm uma família, eles têm uma pequena cabana na floresta. Me lembra um pouco aqueles arcos lá de Red Dead Redemption 2, onde você constrói a sua própria casa, e também, né, indo de um game recente, ele também traz muito da energia dos trabalhos anteriores do Terrence Malick no início de carreira. Então eu fiquei bem acomodado nesse filme, porque ele realmente forra um terreno muito, não vou dizer quentinho, né, mas é a sensação de ter um filme que vai te passar várias emoções, que vai te dar muitas sensações também, mas de uma forma muito agradável. E isso se dá pela visão muito precisa do Chris Bentley, né, de encontrar paisagens, locações e personagens coadjuvantes que são muito interessantes também. E claro, né, eu acho que o grande ponto de destaque desse filme aqui é o trabalho de fotografia do Adolfo Veloso, que é um diretor de fotografia brasileiro, por sinal,
que, acho que bebendo na fonte do que o Roger Deakins fez em Bravura Indômita, ou até no assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, tá em pleno contato com a natureza. É um tipo de trabalho bem naturalista, com luz natural, com sombras, penumbra e luz de fogueira, luz de vela também. É magnífico, é estrondoso de se olhar. Esse é um dos filmes com o visual mais arrojado que eu vi no ano inteiro. Eu ficaria muito surpreso se o Veloso não fosse indicado ao Oscar de fotografia pelo trabalho dele aqui. É de chorar, sério, é lindíssimo. Eu tenho uma questão um pouco mais técnica que quase ninguém vai compreender, né? Mas é em relação a como algumas imagens ficam um pouco mais aceleradas. Isso é uma parte bem técnica do obturador de câmera, enfim. Não é algo que atrapalhe, mas que me deixou com um pouquinho de asterisco, assim, vendo algumas movimentações. Mas também não é nada que prejudique o grande trabalho do Veloso e do Bentley aqui. É a criação de um recorte no tempo, de uma jornada de personagem que fica muito triste, sim. Acontece algo que eu demorei para cair a ficha de que realmente tinha acontecido, e eu fiquei meio que em negação durante boa parte do filme, mas faz parte também da ótima história que está sendo contada. Eu diria que o roteiro é muito beneficiado pela narração do Will Patton, que a gente costuma ver narração como uma espécie de muleta de história, né? Mas eu acho que a narração aqui, de uma perspectiva em terceira pessoa mesmo, tornou a experiência muito mais envolvente, muito mais dinâmica também. Eu acho que se não tivesse narração, aí sim você poderia classificar Sonhos de Trem como um filme chato e lento, mas essa narração faz toda a diferença, assim como o Joe Edgerton, a Felicity Jones. O William H. Macy tem um papel pequeno, mas muito valioso aqui como um dos outros trabalhadores aí de minas e cortes de árvore, que é especialista em explosivos. Ele tem um monólogo muito bonito, né, sobre como o trabalho humano afeta a natureza, mas também sobre as histórias e experiências que ele tem pela própria presença dele, né? O William H. Macy é um ótimo ator e eu sinto que ele tá tendo uma espécie de renascença, o que eu certamente aprovo. Dê uma conferida depois, pessoal. Sonhos de Trem, ele é um filme muito bonito, mas também melancólico, bem feito, lindíssimo de se olhar e que, né, como eu falei no começo do vídeo, ele depende muito do período que você vai assistir. Não é um filme para ver num dia quente de verão, por exemplo, mas assim, no meio da tarde, num dia frio, talvez sob as cobertas, pode ser uma excelente pedida. Para Sonhos de Trem, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Sonhos de Trem, se vocês sabiam que ele existia e se nós teremos um brasileiro indicado ao Oscar de fotografia no próximo ano. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.